Bem-vindo mais uma vez a este curso de autoconhecimento. Hoje falaremos sobre um tema muito interessante intitulado Criaturas Mecânicas. Neste tópico vamos entender por que somos criaturas mecânicas e como sair dessa mecanicidade em que nos encontramos, que nos faz reagir sempre da mesma forma às diferentes circunstâncias da vida, o que nos levou a criar e manter muitos maus hábitos, e não nos permite despertar a nossa consciência. Este tema é muito importante, pois enquanto permanecermos criaturas mecânicas, agindo sob a programação mecânica do nosso ego, não conseguiremos despertar a consciência. Vamos começar estudando o que é uma criatura mecânica e por que somos considerados criaturas mecânicas. Uma criatura mecânica é uma máquina que não tem consciência de si mesma, mas é gerenciada por alguém que a controla ou a programa para agir desta ou daquela forma. Da mesma forma, se nos observarmos em qualquer dia de nossas vidas, poderemos perceber como estamos repetindo mecanicamente as mesmas ações, os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, os mesmos estados internos. E podemos ver como reagimos sempre da mesma forma nas mesmas circunstâncias, constante e repetidamente, movidos pela programação, ou pelas ordens que os nossos eus, ou defeitos psicológicos, nos dão. Cada um dos nossos defeitos psicológicos manifesta-se constantemente através dos nossos centros de energia. Eles impulsionam a nossa máquina humana e ditam-nos o que fazer e como reagir. E nós, como simples máquinas inconscientes, como simples marionetes do nosso ego, vamos e reagimos de acordo com a programação. Por exemplo, todas as manhãs ao acordar, a programação da preguiça e da raiva é ativada. E isso nos leva a ficar chateados porque o alarme toca, porque não queremos levantar ainda. Mecanicamente, seguindo a programação da nossa própria preguiça, adiamos o alarme, e então, repetidamente, temos os mesmos conflitos, as mesmas correrias, os mesmos atrasos, as mesmas discussões, etc. Todo fim de semana ou feriado, por exemplo, ficamos tristes, a programação do nosso eu de solidão nos leva a ficar deprimidos, a procurar filmes tristes ou a lembrar daquela pessoa que perdemos. Ou todo fim de semana o ego que nos programou é o gastador, ou alcoólatra, ou festeiro, ou aquele que busca permanecer hipnotizado assistindo séries ou filmes, e repetimos constantemente essa programação. Cada um de nossos defeitos psicológicos nos programou para reagir inconscientemente a qualquer circunstância. Nossa luxúria nos programou para reagir lascivamente a qualquer imagem ou situação de natureza sexual, ou a uma pessoa atraente ou seminua. Nossa ganância nos programou para agir com medo diante da possibilidade de falta de dinheiro, e para reagir com desejo diante da possibilidade de conseguir dinheiro de alguma forma fácil, mesmo que não seja de forma honesta. E o que podemos dizer sobre raiva ou orgulho? Estamos tão programados por esses defeitos que se alguém nos ofende ou nos critica, reagimos imediatamente com violência ou medo. Se somos elogiados ou aplaudidos, ficamos mecanicamente felizes, e se somos criticados ou desprezados, ficamos mecanicamente ofendidos ou tristes. A raiva nos leva a reagir a qualquer situação com impaciência, intolerância, tirania, etc. E o pior é que não percebemos que passamos pela vida como máquinas, sem o menor autocontrole, reagindo a diversas situações de forma mecânica e repetitiva, por ordem do nosso ego, mesmo sem ter consciência disso. Acreditamos que somos autônomos, acreditamos que somos livres e conscientes, mas não o somos. Se você se lembra da lição 12 do curso, na qual estudamos a lei da recorrência, vimos como, devido à nossa inconsciência, essa lei se processa em nós de uma existência para outra. E vimos como essa lei nos faz repetir as mesmas ações e viver as mesmas situações, conhecer as mesmas pessoas, cair nas mesmas recorrências de uma existência para outra. Até que comecemos a trabalhar em nós mesmos, a nos observar e a eliminar os atores ou defeitos psicológicos que nos fazem cometer esses erros continuamente, para que possamos extrair sabedoria dessas experiências. Aqui veremos como essa mesma lei se processa em nós em nosso dia a dia, momento a momento. Vivemos repetindo inconscientemente os mesmos acontecimentos e reagindo a eles da mesma forma, dia após dia. Vivemos repetindo, de um dia para o outro, as mesmas palavras e os mesmos pensamentos, pois carregamos constantemente a mesma tagarelice mental e as mesmas canções psicológicas. Da mesma forma, sentimos os mesmos desejos, repetimos as mesmas ações e caímos nos mesmos estados internos nas mesmas circunstâncias. Se observarmos nossa vida diária, descobriremos essa mecanicidade.
Descobriremos os defeitos psicológicos que se manifestam em nós desde o momento em que nos levantamos pela manhã, transformando-nos em máquinas repetitivas. A mesma relutância em fazer as coisas que precisamos fazer, as mesmas discussões com seu parceiro ou com seus filhos, as mesmas críticas no trabalho, o mesmo medo do patrão, a mesma antipatia por tal pessoa. Podemos ver nossa mecanicidade mesmo quando vamos ao banheiro. Podemos observar nesse momento como um defeito dentro de nós já nos faz pegar mecanicamente o celular para usar o banheiro enquanto assistimos redes sociais ou assistimos vídeos. E podemos perceber como cada vez que sentimos necessidade de ir ao banheiro, é ativada a mesma programação que nos faz pegar o celular e carregá-lo conosco. E o que dizer da programação diária da luxúria, da masturbação, por exemplo, que em determinado horário do dia é ativada e nos leva a procurar pornografia, ou a relembrar cenas sexuais para que cedamos e procuremos expulsar a energia sexual para fora do nosso corpo. Para descobrir esta mecanicidade constante em que vivemos, a autoobservação é essencial. Se não nos observarmos, não conseguiremos perceber essa repetição diária incessante, pois essa forma chata e mecanicista como conduzimos nossas vidas se tornou normal para nós. São padrões de comportamento que aprendemos ou que criamos, e enquanto não trouxermos a luz da autoobservação para o nosso interior, não seremos capazes de descobrir aquela mecanicidade em que caímos. Os 5 sentidos de percepção externa que temos apenas nos permitem perceber coisas externas. No entanto, o único sentido que nos ajudará a autodescobrir e a despertar a nossa consciência é o terceiro olho, que é o sentido da autoobservação. Somente direcionando a nossa atenção para o nosso mundo interior podemos descobrir as nossas reações mecânicas e refletir: por que faço sempre a mesma coisa? Por que sempre tenho de reagir impulsivamente? Por que tenho sempre de cair nos mesmos vícios ou nos mesmos maus hábitos? Se estivermos nos auto-observando em qualquer situação, podemos descobrir quando este ou aquele defeito psicológico quer se manifestar em nós e nos levar a reagir mecanicamente, e então podemos negar-nos conscientemente a reagir dessa forma. Se estivermos em auto-observação, estaremos colocando nossa parte consciente em atividade. A autoobservação nos permite permanecer no momento presente, no aqui e agora, que é o único tempo e lugar em que nossa consciência pode se manifestar. Assim, podemos nos dividir entre observador e observado. A consciência observa nossos estados psicológicos internos e pode observar quando algum defeito psicológico quer nos levar a reagir mecanicamente a qualquer situação. Então, ao descobrir o defeito, podemos negar-nos a ele, podemos eliminá-lo, e ao eliminá-lo, quebramos essa mecanicidade. Digamos que nos encontramos numa situação em que alguém, por exemplo, nos ofende ou nos trata com grosseria. Se estivermos em autoobservação, poderemos descobrir como iremos reagir mecanicamente com fúria, violência ou medo, como sempre fizemos sempre que estivemos nesta situação. E se pudermos observar isso, teremos a maravilhosa oportunidade de nos transformar. Se continuarmos toda a nossa existência com a mesma forma mecanicista de pensar, com os mesmos conceitos, as mesmas crenças fechadas, sempre fazendo as mesmas coisas repetidamente, nunca seremos capazes de experimentar qualquer mudança. Como diz aquela famosa frase atribuída a Albert Einstein: se você quer resultados diferentes, não faça a mesma coisa. Ou, insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Então, devemos começar refletindo e reconhecendo que não temos autocontrole, que não temos controle sobre nossos pensamentos, mas sim temos agido mecanicamente, reagindo à vida de acordo com a programação do nosso ego. Devemos observar e aceitar que até agora não passamos de simples marionetes que dançam ao ritmo que os outros tocam, que sempre reagimos com raiva ou medo diante de situações violentas, com impaciência diante de situações que envolvem espera, com preguiça diante de obrigações, com mentira diante de ter cometido um erro e ser descoberto, com ansiedade diante da expectativa, etc. E devemos começar a ansiar por sair dessa mecanicidade e encorajar-nos a fazer um trabalho consciente em nós mesmos em nossas vidas diárias, a fim de deixarmos de ser máquinas. Como deixar de ser máquinas? O princípio é a autoobservação. Se não nos observarmos, não seremos capazes de descobrir quem está dirigindo a nossa máquina num determinado momento. Então continuaremos a nos comportar da mesma forma todos os dias e qualquer possibilidade de mudança será eliminada.
Mas se em vez disso nos observarmos, então poderemos descobrir os defeitos que nos levam a querer reagir desta ou daquela forma, e poderemos eliminá-los imediatamente com o pedido à nossa Mãe Divina particular: minha Mãe, elimine este defeito de mim. Seguindo esse procedimento, podemos começar a nos humanizar, a deixar de ser máquinas. Pois só recusando fazer o que o defeito quer que façamos e permitindo que a nossa própria consciência se manifeste livre e espontaneamente, é que poderemos deixar de ser máquinas. Cada um de nós tem dentro de si uma parte consciente que é amor, sabedoria e poder. E só rompendo com a nossa mecanicidade, só recusando agir sob o condicionamento do nosso ego, é que ela pode começar a manifestar-se e a desenvolver-se em nós. Existem 2 exercícios muito simples que podemos começar a colocar em prática para romper com a nossa mecanicidade. O primeiro consiste em fazer todas as noites uma retrospectiva do dia. E nesta retrospectiva vamos observar todas as reações mecânicas que tivemos durante o dia. Reservaremos um momento para sentar, relaxar e rever o nosso dia, desde o momento em que nos sentamos para fazer esta prática, até o momento em que acordamos pela manhã. Vamos observar detalhadamente tudo o que fizemos, para descobrir cada um dos defeitos psicológicos que se manifestaram em nós e procurar perceber como são esses mesmos defeitos que se manifestam recorrentemente todos os dias, levando-nos a agir, pensar e sentir, sempre da mesma maneira. Nesta retrospectiva vamos observar cada um dos acontecimentos que vivenciamos durante o dia, as ações que realizamos, as palavras que dissemos, os pensamentos que tivemos e cada um dos nossos desejos. Então, por exemplo, ao fazer esta prática, podemos observar que todas as noites antes de dormir ficamos acordados assistindo vídeos, e que esse é um mau hábito que tem nos levado a não descansar o suficiente, e que nos tem impedido, por exemplo, de alcançar a projeção astral consciente. Lá vamos nós observando, descobrindo os muitos detalhes que sempre se manifestam em nossa emoção, mente, corpo e sexo, que sempre nos levam a fazer sempre isso. E vamos pedindo a eliminação desses condicionamentos. Poderíamos também observar que ao jantar em família, há as mesmas velhas conversas, as mesmas velhas discussões, seja preocupação com as contas, seja descontentamento com alguma coisa que o filho faz, etc. E aí você poderá observar todas as reações mecânicas que você tem, bem como todos os defeitos que costumam se manifestar em você nessa situação. E assim, você poderá meditar sobre cada situação vivida durante o dia e os diferentes defeitos que participaram. Com esta prática temos a grande oportunidade, não só de conhecer a nossa própria mecanicidade, mas também de decidir romper com ela. Pedimos a eliminação de todo defeito psicológico que descobrimos e tomamos a firme determinação de nunca mais alimentá-lo, de não reagir mecanicamente de acordo com o seu condicionamento. No dia seguinte, como já recuperamos bastante a consciência com este exercício, estaremos mais alertas, e poderemos descobrir cada vez mais detalhes dos nossos defeitos que nos movem constantemente a sentir, pensar e agir desta ou daquela forma. Então, ali mesmo, no momento presente, diante da circunstância, pedimos à Mãe Divina que elimine os defeitos que agora observamos, e não fazemos o que o defeito quer. Essa é a chave. A ideia é que todas as noites façamos este exercício, e assim veremos como cada dia será um processo de autodescoberta e libertação da nossa consciência. Também vamos verificar como durante o dia estaremos mais alertas, e em retrospectiva vamos verificar como teremos mais espaços durante o dia em que permaneceremos na lembrança de si. O segundo exercício é focar em transformar radicalmente um momento do nosso dia. Assim, se ao fazermos nossas retrospectivas diárias, percebermos que existe uma situação muito forte e difícil de transformarmos, por exemplo, as constantes brigas com nosso parceiro antes de dormir, algum mau hábito que você tenha, ou o ato recorrente de expelir energia sexual toda vez que você faz sexo com seu parceiro, etc. Vamos dedicar uma meditação reflexiva a essa situação. Vimos a meditação reflexiva na lição 22. Se alguém ainda não viu, pode procurar na seção de vídeos da página, e lá poderá ver o passo a passo da meditação reflexiva. E na meditação vamos ver essa situação detalhadamente, vamos observar todos os defeitos que são ativados nessa situação a nível emocional, mental, motor, instintivo e sexual. E vamos julgar cada um desses defeitos que estamos entendendo, e os estaremos eliminando para transformar aquela situação, aquele mau hábito ou aquele vício.
O objetivo é chegarmos a essa hora do dia e conseguirmos manter total concentração e autoobservação sem nos identificarmos com esses defeitos, sem reagir mecanicamente. Dedicaremos as meditações reflexivas que forem necessárias até chegarmos à completa compreensão e transformação daquela circunstância. Você descobrirá que um único momento em que você está consciente o suficiente para deixar de ser uma máquina, se feito voluntariamente, geralmente muda radicalmente muitas circunstâncias desagradáveis. É assim que poderemos transformar situações que nos atormentam há anos e poderemos consertar os maus relacionamentos que temos com os outros. Pois quando começarmos a romper com a nossa mecanicidade, a consciência poderá começar a se manifestar em nós. E somente a consciência pode nos levar a experimentar a verdadeira paz, felicidade e amor verdadeiro. E para finalizar esse tópico, quero falar com vocês sobre 2 defeitos que representam um obstáculo muito grande quando queremos deixar de ser máquinas. E acho importante mencioná-los, para que possamos levá-los em consideração e trabalhar neles. O primeiro é a preguiça. A preguiça não nos deixa fazer mudanças. E se quisermos realmente sair do estado mecanicista em que nos encontramos, teremos de superar a nossa preguiça, pois isso sempre gerará em nós falta de coragem para fazer o trabalho de autoobservação e o trabalho de retrospeção. A preguiça sempre nos apresentará algo mais divertido para fazer, nos levará a nos distrair e a nos hipnotizar com qualquer coisa, para que não despertemos a nossa consciência. A preguiça sempre nos leva a adiar o trabalho interior, a nos encher de desculpas e justificativas. E tudo isso para que nunca despertemos a nossa consciência, e portanto, para que continuemos sendo marionetes do nosso ego, para que ele continue a se alimentar da nossa energia. O segundo defeito que nos impede de romper com a mecanicidade é a mitomania. A mitomania é aquele defeito que sempre nos leva a acreditar nas nossas próprias mentiras e a justificar todos os nossos defeitos como válidos. Então, não nos permitirá julgar a nós mesmos e mudar. Nos leva a acreditar que não precisamos mudar, que como estamos, estamos bem. Por exemplo, temos o hábito de fumar, e essa é uma programação que é ativada de forma recorrente em diferentes horários do dia. Começamos a ficar ansiosos. Sentimos necessidade de fumar depois de tomar café, necessidade de fazer uma pausa no trabalho para sair e fumar, etc. Mas em vez de observar e julgar esse defeito, o eu mitomaníaco leva-nos a justificar-nos, dizendo-nos: de qualquer maneira, isso não é assim tão mal. Ou, só fumo um de vez em quando. E assim, nunca resolvemos esse defeito e não saímos da escravidão em que ele nos mantém. Ou acontece que somos escravos do celular, que passamos o dia todo verificando mecanicamente as notificações, olhando o que os outros postam, etc. E se saímos de casa e deixamos o celular, sentimos uma ansiedade terrível. Mas o eu mitomaníaco em nossa mente procurará imediatamente uma justificativa, para que continuemos agindo da mesma forma. E portanto, se não identificarmos e trabalharmos esses 2 defeitos, a preguiça e a mitomania, nunca teremos sucesso com esses exercícios e estaremos condenados toda a nossa existência a sermos criaturas mecânicas. O convite é para que decidamos começar a nos observar e romper com nossa natureza mecânica, para que possamos desenvolver nossa parte consciente, e para que possamos realmente alcançar a felicidade. Bem, este foi o assunto de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Como sempre, convidamos você para a próxima conferência, Mudança Radical. Um tema muito importante que nos permitirá compreender a importância de tomarmos consciência da nossa multiplicidade interior, para conseguirmos uma verdadeira mudança radical em nós mesmos. Não perca! Até a próxima vez!